Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Voltamos aqui para mais uma aula de controle de processos, onde hoje vamos aí avançar no nosso estudo e principalmente começar a entender essa ideia aí do lugar das raízes. Não somente desenhar, mas começar a entender de fato o que esse lugar das raízes está falando para a gente. Bom, para isso, nós vamos aí começar falando sobre sistemas de terceira ordem. Por que eu vou falar sobre sistemas de terceira ordem? Bom, vocês viram na aula passada que de repente o nosso sistema ele era simples, com um único polo, de repente começou a aumentar o número de polos, 2, 3, 4 e assim por diante. E a lógica de desenhar ou os perfis, aqueles gráficos que são típicos, aquilo ali vai continuar aparecendo para a gente. Só que com mais polos e mais zeros, a gente basicamente vai precisar analisar aí quem que está puxando mais aqui, quem que está empurrando mais ali e assim por diante. Mas a lógica continua, tá? Bom, para falar sobre sistemas de terceira ordem especificamente, vocês vão ver que a gente vai começar pela parte mais fácil. Como diria Jack, vamos por partes. E, para facilitar, vamos com a parte mais fácil. Mas antes de falar sobre sistemas de terceira ordem, vamos retornar aí à ideia dos sistemas de primeira e segunda ordem. Olha, lembra lá que o sistema de primeira ordem ele vai ter somente um polo e um zero. Esse zero pode estar lá no infinito, por exemplo. E aí a gente vai ter uma resposta que ela vai ser monótona, ela não vai oscilar, não vai ter overshoot, nem nada disso. Esse caso, obviamente, considerando aí que esse nosso polo está do lado negativo do nosso plano S, ou seja, na parte do sigma negativo. Já no caso de um sistemas de segunda ordem, nós podemos ter aí sistemas que não oscilam, mas também sistemas que vão oscilar, sistemas que eles vão ter um overshoot maior, vão ter overshoot menor, vão ser super amortecidos, subamortecidos, simplesmente oscilatórios e assim por diante. Então, no sistema de segunda ordem, nós temos aí mais possibilidades. Bom, mas o foco aqui é o sistema de terceira ordem e também entender o lugar das raízes de fato. Bom, para um sistema de terceira ordem, nós vamos observar o seguinte, olha. Quando a gente tem aí esse terceiro polo que está aparecendo no nosso sistema, e ele muitas vezes pode acontecer de estar bem distante, bem longe aí, então a gente vai ter como resultado a resposta do sistema de terceira ordem vai ser exatamente similar a um de segunda ordem. Bom, a gente já viu aí como que desenha o gráfico do lugar das raízes, tanto de sistemas de primeira, segunda e terceira ordem. Bom, eu estou falando para vocês o seguinte, olha, esse sistema aqui de segunda ordem, ele pode ser a base de um sistema como esse, de terceira ordem. Bom, mas como vocês conseguem ver aqui, né, os sistemas estão bem diferentes, o lugar das raízes está bem diferente. Não tem como, neste caso, falar que os dois sistemas estão tendo respostas similares, ou que eles sequer vão ter respostas similares. Por quê? Olha, esse nosso sistema a gente sabe que a partir do ganho ele sai do polo e vai para o zero. Nesse caso, por exemplo, a gente tem aí esse nosso caminho, esse nosso lugar das raízes, indo para a parte de instabilidade.
o que a gente não via no caso aí de dois polos apenas. Ou seja, esse caso específico, a gente não consegue fazer aí essa associação, essa observar essa similaridade nas respostas. Mas lembra também do que eu falei da última aula sobre a associação, sobre a comparação aí com cargas elétricas. Ou seja, este polo aqui, ele está aplicando uma força sobre este caminho e está jogando ele muito para a direita. Bem, se a gente tem este polo um pouco mais distante, então se a distância aumenta, a força que ele vai estar aplicando vai ser menor. Então, vamos fazer isso, né? Vamos distanciar um pouco aqui esse nosso terceiro polo. Então, olha só o que aconteceu. Esse nosso sistema já começou a ter aí uma característica um pouco mais parecida de um sistema de segunda ordem. Mas ainda não é esse, porque o que eu preciso de verdade é isso daqui. Olha, o terceiro polo, se ele estiver muito distante, então, de fato, percebam que o resultado desse nosso sistema é a característica similar a um sistema de segunda ordem. Significa que este terceiro polo não está interferindo em nada no nosso sistema? Não, mas ele está tão distante que a resposta, que a influência dele sobre essa parte daqui no lugar das raízes foi extremamente pequena. Então, a resposta, o resultado, vai ser muito parecido aí com o nosso sistema de segunda ordem. E como que seria essa distância? Quando é que eu consigo falar que está muito longe ou ainda não? Por regra, a gente fala aí que quando o nosso polo está 10 vezes mais distante, então a gente vai começar a observar aí uma dominância de outros polos. Então, aquele que está extremamente distante, ele não vai ser dominante, ou seja, ele vai ser dominado por aqueles que estão mais próximos do nosso eixo J-ômega. Então, característica disso é que se esse nosso polo que a gente vê aqui, a partir desse nosso fator gama, ele possui aí um valor 10 vezes maior do que esse carinha daqui, que é onde a gente tinha, de fato, o segundo polo desse nosso sistema de segunda ordem. Lembrando que um dos polos nesse sistema de segunda ordem está na origem. Então, esse cara aqui, que é quem vai mostrar onde está o segundo polo, se a gente tem essa diferença de pelo menos 10, então a gente já começa a perceber uma dominância desse nosso sistema. Bom, perceba então o seguinte, se ele está a 10 vezes com um valor aí mais distante, se a gente observa algo que a gente já tinha visto lá atrás, que seria, olha, se esse nosso sistema está lá para a esquerda, então a resposta dele seria algo como essa daqui. Olha, ele vai cair e vai sumir bem rápido. Ou ainda, se ele foi imaginário, se ele teve aí uma resposta imaginária, então uma raiz imaginária, então ele vai oscilar, só que ele oscila também muito rápido e rapidamente simplesmente some. Ou seja, esses valores que vão estar lá para a esquerda, eles vão influenciar no nosso sistema. Sim, eles vão influenciar. Só que essa influência na resposta, ela acaba sumindo um pouco mais rápido. Então, valores que estão mais próximos aí do nosso J-ômega,
ainda na parte negativa do sigma, eles vão tender a influenciar no nosso sistema cada vez mais duradoura essa influência. Então, quanto mais próximo, maior vai ser a duração desse nosso sistema. E perceba então que, se por um acaso esse nosso sistema possui aí resposta ou uma parte do caminho do lado direito do sigma, então quando a gente tem essa observação de instabilidade, se o nosso sistema está respondendo, está trabalhando deste lado, ou possui polos ou zeros que estão levando ele para este lado direito, então independe de quantos valores nós temos aqui do lado esquerdo. Porque se o nosso sistema trabalha desse lado direito, então ele com certeza vai ser instável. A não ser que a gente faça o sistema voltar para o lado esquerdo, como a gente viu no último caso lá daquele gráfico que formou de certa forma um coração. Ou seja, trocando em miúdos tudo isso que a gente viu na aula de hoje. Se a gente tem esse resultado aqui, por exemplo, a gente tem uma parte da resposta que vai ser observada aqui, onde eu mostro para vocês, que o nosso sistema ele vai simplesmente estabilizar. Então, ele vai ter uma resposta que vai decair e simplesmente chega uma hora que ela some no tempo. Mas, como a gente tem aí a possibilidade e, no caso, a certeza que o nosso sistema vai estar trabalhando do lado direito desse nosso sigma, independe dessa parte. Ou seja, o nosso sistema com certeza ele vai estar instável. Neste caso aqui, qualquer valor de ganho maior do que zero, esse nosso sistema já vai instabilizar e não tem como fazer com que ele se torne estável. Agora uma comparação aí para o mesmo sistema, só que aqui a gente tem polos duplos aqui do lado mais à esquerda. Então perceba o que está acontecendo aqui. Se esses dois polos estão muito à esquerda, então independente do que acontece com o meu sistema, o que vai dominar essa resposta vai ser essa parte aqui. Então, se esses dois polos estão a 10 vezes a distância desse valor aqui, então, apesar de deste lado esquerdo ele tender a fazer com que o nosso sistema oscile, a dominância real vai ser este lado de cá. Então, apesar dele oscilar aqui na esquerda, a gente pode ainda ter respostas do nosso sistema que serão monótonas, porque a gente tem esta dominância. Tá ligado? Bom, percebam que isso é muito importante. Isso varia demais a resposta do nosso sistema. Então, basicamente é isso, galera. Valeu e até a próxima.